qualquer historiador realmente sério, que ele vá para dentro das questões históricas, tudo isso que eu citei aqui, ele vai conseguir corroborar através de outros relatos, através da própria tradição judaica, que vai ter deixado isso escrito, né, através dos seus próprios livros ali que eles fazem, né? Então, tipo assim, dentro do contexto da história, não existe uma problemática com relação à historicidade, né, de Jesus. É só mesmo aí o ateu que tenta tirar essa questão de jogo, e sempre quando traz pra gente é um argumento vazio. Eles não conseguem trazer nada de plausível que realmente possa corroborar, de você parar e pensar assim, não, toda a história tá mentindo, e agora esse cara aqui, que, como o Jonathan falou, né, às vezes o conhecimento dele é o GPT, é o Meta IA agora do WhatsApp, como eu tô vendo em muitos grupos aí, a galera que tá usando, né, o conhecimento desse cara vai ser isso, ele não vai ter lido as demais obras e realmente a visão acadêmica da questão. Mas se quiserem abordar sobre isso também, pode ficar à vontade aí, o Jonathan. Helder, tem uma questão bastante interessante que a gente fala aí sobre esse pessoal que fica aí no YouTube, né? Eu sempre brinco que eles dizem, olham pra gente e falam, não, eu sei que você tá falando, isso não é verdade. Mas eles estão defendendo algo sem abrir o texto. Vocês conseguem perceber que eles estão discutindo um texto bíblico sem ler o texto bíblico. Eles não estão apresentando o texto bíblico, não estão lendo e comentando, eles estão apenas dando os achismos, né? Os achismos. E, pessoal, existe critérios para essas questões, existem critérios, e o texto bíblico, ele apresenta realmente essa questão. Nós temos exegese bíblica para fazer isso. A gente tem hermenêutica, para a arte da interpretação, que também é estudado por quem faz direito, e também por quem, em outras matérias também, mas em teologia você também faz direito, para ter a arte da interpretação do texto, que é o seu texto anterior, o seu texto posterior, que vai dar ali, que a gente chama de contexto, tá bom? Então, primeira coisa, que os critérios, por exemplo, aqui, a gente tem que analisar as fontes primárias. Qual foi o documento escrito? Quem escreveu, tá bom? A gente tem que perceber qual é a linguagem, tá bom? Qual é o texto que aquilo ali foi apresentado, aquilo que está sendo dito ali, aquilo que está sendo narrado. Qual é a tradução, qual é o documento escrito, qual é a linguagem adequada. Então aqui a gente está aqui trazendo informação, tá bom? Então a gente vai trazer aqui artigo acadêmico, a gente vai trazer aqui uma exposição realmente científica daquilo que se relaciona a um estudo realmente sério. Não que as pessoas ficam dizendo aí na internet, não tem embasamento nenhum, não leram sobre aquilo, mas estão criticando aquilo. Então é uma bobagem gigantesca. Aqui, por exemplo, você tem que saber quem produziu o texto. Por exemplo, o documento ele é pessoal, o documento ele é institucional, foi um grupo político que escreveu, então todas essas características têm que ser avaliadas fazendo uma exegese de um texto, uma hermenêutica de um texto. Por exemplo, a autoridade do autor, a pessoa que escreveu sobre Jesus dentro da Bíblia e fora da Bíblia, são realmente confiáveis? Essas são questões que a gente tem que trabalhar. Como, por exemplo, o texto que apresenta aquela narrativa, ele pode ser datado? Essa é uma questão que tem que ser trabalhada também, que eles não trabalham. Essas questões, eles não vão colocar essas informações. Realmente, a gente está trazendo algo aqui que eles não vão entender se não tiver um bom embasamento, tá bom? Aqui a gente tem que entender qual é o objetivo do texto, né? Qual é o gênero literário do texto, porque às vezes você pergunta para uma pessoa crítica dessa daí, qual é o gênero literário? A Bíblia tem gêneros literários. Ele fala, eu não sei qual é o gênero. Olha, você está dando ouvidos para uma pessoa que não sabe o que é um gênero literário profético e o que é um gênero literário histórico. Então, essas coisas têm que ficar na nossa mentalidade para a gente saber a quem a gente está dando ouvidos, tá bom? Outra questão, qual era a intenção do autor? A gente tem que perceber isso também. Para quem? A gente tem que ver se o documento ele possui um destinatário, no caso, os evangelhos, no caso, o livro histórico, como o Atos dos Apóstolos, no caso também as epístolas apresentadas dentro do Novo Testamento. Então, são coisas realmente interessantes. Estou dando apenas uma introdução aqui, tá bom? Por exemplo, qual é o contexto histórico no qual aquilo foi inserido, foi escrito, tá bom? Então, passou quantos minutos já, Helder? Se quiser fazer um comentário ou passar para alguém, é só levantar a mão, tá bom? É porque a gente tem tanta informação que a gente vai passando e nem percebe que o tempo está passando tão rápido. A gente tem as fontes sobre Jesus. Por exemplo, o pessoal que quer fonte, bora colocar fonte aqui. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise sobre Jesus, a gente faz uma análise bíblica e a gente faz uma análise extra-bíblica sobre conteúdos que estão fora da Bíblia, mas que confirmam aquilo que está dentro do texto sagrado. Isso aqui ninguém vai questionar, todo mundo vai concordar com essas questões. A gente tem as epístolas paulinas. A gente tem um livro, por exemplo, Romanos. Romanos ele foi escrito em Corinto, entre 57 e 58. Ele fala sobre Jesus.
1 Coríntios, 2 Coríntios, os Gálatas, os Efésios, os Filipenses, os Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Eu poderia dar a referência de aonde foram escritas e quais foram possivelmente as datações aonde e quando elas foram escritas. Isso aqui é relato histórico, tá bom? Outra coisa, observação do conteúdo. Quando você pega, por exemplo, Paulo é uma pessoa que ele não chegou a conhecer Jesus em vida ali, participar do ministério e tudo que estava ocorrendo, tá bom? E não conheceu pessoalmente. Por exemplo, quando Paulo escreve, a gente vai perceber que, às vezes, as cartas elas vão ser de natureza circunstancial, tá bom? Então, ele tem uma baixa preocupação sobre falar sobre a bibliografia de Cristo. Quando você vai pegar a narrativa das cartas de Paulo, você vai perceber que a principal preocupação dele é pregar o Cristo crucificado. Mas mesmo não querendo dar tanta referência bibliográfica de Cristo, ele acaba dando muitas informações em relação a isso. Como, por exemplo, pessoal, aqui, por exemplo, vou só terminar essa parte aqui, eu vou passar para vocês também, sei que vocês também querem comentar essas questões aqui. Por exemplo, aqui antes e enquanto Paulo perseguiu os primeiros judeus cristãos, essa é uma questão que os ateus devem olhar. Paulo não foi primeiramente um cristão. Paulo era um quê? Ele era um perseguidor do cristianismo, perseguia pessoas, prendia pessoas. Então ele é uma pessoa que vai de fora para dentro. Outra coisa, Paulo ele esteve 15 dias com Pedro e Tiago. Isso aqui provavelmente entre os anos 39, provavelmente entre os anos 40 também. Aí, quando eu disse anteriormente, né, que mesmo não querendo dar muitas informações bibliográficas sobre isso, sobre aquilo, ele acaba dando algumas informações. Se você reparar na fonte documentária de Romanos capítulo 5, versículo 15, lá vai dizer que Jesus foi um homem. E isso aqui já quebra totalmente aquela ideia do gnosticismo do primeiro século, segundo século, falando que Jesus, na verdade, era um espírito. E às vezes, pessoal, cristãos, eu sei que não é uma intenção ruim deles, mas eles acabam denegrindo ou manchando o cristianismo quando eles acabam afirmando, por exemplo, Jesus, na verdade, era um espírito superior. Ele está negando as doutrinas básicas do cristianismo, o credo apostólico. Estão negando tudo isso. Como, por exemplo, Romanos 5,15 diz que ele foi homem. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que ele era nascido de mulher. Aqui em Romanos 1,3, diz que ele era um judeu. Gálatas capítulo 1, versículo 19, possuía um irmão chamado Tiago. 1 Coríntios 7,10 fala sobre o ensinamento sobre o divórcio. E aqui, Filemão 2,8, 3,18, 1 Coríntios 1, 17, 18 fala que Jesus foi crucificado. Ou seja, aqui em 1 Tessalonicenses 2 fala que Jesus foi morto pelos judeus. Então você tem dentro dos evangelhos sendo apresentado Jesus fazendo milagres, sendo julgado, sendo morto, ressuscitando, mas não somente isso. Você tem fora da narrativa dos evangelhos, epístolas paulinas, ele citando ali, ele mostrando que realmente aqueles eventos que anteriormente aconteceram nos evangelhos são realmente agora confirmados por Paulo como algo que realmente aconteceu. Mas agora eu vou passar a palavra para vocês também, e depois eu prossigo mostrando aqui algumas documentações e as citações da galera do primeiro século ali que confirma a historicidade de Jesus. Isso aí, Jonathan, muito bem dito. Deixa eu só dar um alô pra galera que tá chegando aí, ó. Salve aí, meu querido Sagaz. Como que você tá? Tá também aí com a gente. O Franklin. Palear, se você quiser subir aí, meu querido, fala com a gente. Nosso amigo também, Cá, fala Cá. Você aí acompanha a gente aí sempre, agradeço, tá, pessoal? Estamos também com o Eric, ele falou assim, ó, se Jesus não existiu, então ninguém existiu. Exatamente, né, o Eric? Se você, igual eu falei no início, se você for usar o critério que o ateu quer usar para validar o Jesus, cara, ninguém dentro da história existiu, tá? Porque existem diversas personalidades que são consideradas como válidas, que têm menos provas que o Jesus, ok? Estamos aí também com o Vinícius. Fala, Vinícius. Sim, exatamente. Ó, Vinícius, por enquanto não vai ter o link, tá? Se der tempo, a gente vai abrir no final aí, para se alguém quiser entrar, fazer alguma pergunta. E ele falou, Paulo é anterior aos evangelhos. Sim, provavelmente, o Vinícius, as cartas, né, elas datam ali, mas está na mesma época, vai estar entre 50 e 90, né, tudo isso, né? Mas qualquer cristão sabe disso. Qualquer cristão, assim, que tem um pouco mínimo de conhecimento, ele vai saber que a carta ali, por exemplo, aos Tessalonicenses, ela pode ter sido, sim, escrita anteriormente à escrita dos evangelhos. Isso não é algo novo, isso é algo que desde o começo a gente já tem apresentado que realmente isso é uma possibilidade gigantesca, tá bom? Ninguém está negando, isso aqui é porque os evangelhos foram escritos primeiro do que Paulo falou. Isso não é verdade, porque a gente é sensato em dizer, sim, Paulo
nas suas primeiras cartas ali, como 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele escreve em um período de data que pode muito bem corresponder a um tempo que foi antes ali da inscrição dos primeiros evangelhos, tá bom? E é interessante que é com Paulo que surge, a gente pega essa questão de evangelho, né, que era usado no mundo romano também, para identificar uma boa nova, e eles identificavam, por exemplo, César como o evangelho, por exemplo, aquele que traria mudança. Aí Paulo pega esse texto e ele mostra o seguinte, olha, não é o que vocês estão pensando, o evangelho é Jesus Cristo. Então essa é uma informação bastante interessante que vale a pena a gente falar aqui, que não é algo novo, tá bom? Isso aí a gente já sabe faz tempo já. Mas obrigado por fazer essa afirmação, né, ou uma pergunta, para a gente poder colocar aqui na mesa e poder desmistificar os mitos, né? Exatamente. E aí ele falou aí, ó, o senhor falou que o Paulo corroborou com o evangelho como se tivesse escrevido depois. Não, Vinícius, o que ele quis dizer é que o Paulo, escrevendo antes ou depois, ele corrobora com os evangelhos, tá? Para nós não faz tanta diferença o que veio primeiro. Para nós, todos os escritos são válidos e nós entendemos que esses escritos também corroboram uns com os outros, tá? Mas eu queria só agregar mais um pouco aqui para tudo que o Jonathan falou. Eu gosto sempre, né, o Jonathan, de apresentar obras, porque um dos argumentos do ateu é que não existe obra, que não existe estudos, né? Então, eu já apresentei uma obra de 400 e tantas páginas, eu abordei só um trechinho ali, mas depois a gente pode pegar mais. Eu quero abordar uma outra obra aqui, ó, que ela está disponível aí na BAR, né, que é o Biblical Archaeology. É um compilado, né, de artigos escritos abordando essa questão, quem foi Jesus, e o interessante é que muitas vezes quem escreve esses artigos lá, não necessariamente são cristãos, tá? E aí eu queria só mostrar aqui, Jonathan, que aí eu já faço a introdução para você sobre a questão das fontes, né, que são consideradas aí por todos os historiadores como fontes válidas, né, para a questão da historicidade de Jesus. Deixa eu só pegar aqui. Opa, antes daqui. Aqui esse artigo aborda várias questões, aí ia falar ali sobre a casa de Nazaré, mas não é essa parte. Aqui, ó, essa parte aqui, pessoal, ó, que ele faz todo o estudo ali, né, que depois a gente pode adentrar, eu acho que o Jonathan vai até abordar sobre alguma dessas questões, a gente pode entrar especificamente nessas fontes, né, mas ele fala aqui, ó, podemos aprender um pouco sobre Jesus com Tácito e Joséfo, dois historiadores famosos, que foram não cristãos. Quase todas as seguintes declarações sobre Jesus, que são afirmadas no Novo Testamento, são corroborados ou confirmados pelas passagens relevantes em Tácito e Joséfo. Essas independentes fontes históricas, né, uma romana não cristã e outra judaica, confirma o que nos é dito nos evangelhos. E aí ele vai abordar alguns pontos aqui bem interessantes. Ó. Por exemplo, Jesus existia como homem. O historiador Joséfo cresceu numa família sacerdotal na Palestina do primeiro século e escreveu apenas décadas após a morte de Jesus. Os associados conhecidos a Jesus como o irmão de Jesus, Tiago, foram contemporâneos. O contexto histórico e cultural era uma segunda natureza para Joséfo. Se algum escritor judeu estivesse em posição de saber sobre a existência de Jesus, teria sido Joséfo. Sua afirmação implícita da existência de Jesus foi e ainda é a mais significativa, né? Obstáculo para aqueles que argumentam que a evidência extra-bíblica não é probatória nesse ponto. Robert Van Fost, né, observa: e Tácito teve o cuidado de não relatar execuções reais a pessoas inexistentes. Então isso aqui é até um ponto interessante, porque Tácito nunca ele ia falar de uma execução de uma pessoa fictícia. E ele fala sobre a execução de Jesus, né? Então é um ponto interessante. E aí mais alguns pontos. Ó, o seu nome pessoal era Jesus, como Joséfo afirma, né? Ele foi chamado aí Cristo em grego, que é uma tradução da palavra hebraica Messias. Ambas significam ungido, né? Como Joséfo e Tácito insinua, sem saber, ao relatar, como pensavam os romanos que seu nome era Cristo, porque ali é abordada a questão que o Joséfo ele até fala que Jesus era Cristo, mas ele não entendia esse conceito de Cristo que os judeus tinham, né? Ele tinha aí também um irmão chamado Tiago, né, ou Jacó, conforme relata Joséfo. Ele conquistou tanto judeus quanto gregos, isso é, gentios da cultura helenística, de acordo com Joséfo, embora seja anacrônico dizer que eram muitos no final da sua vida. Grande crescimento em número de verdadeiros seguidores de Jesus veio só após a sua morte. Isso aqui foi um outro tema que eu até debati aí com o famoso Rabelo, né, que nós que somos cristãos sabemos muito bem que no início de seu ministério eram poucas pessoas, né, era Jesus, os 12, e algumas pessoas que seguiam, e que depois que Jesus morre, isso vai tomando uma proporção maior. Os líderes judeus da época expressaram opiniões desfavoráveis sobre ele, pelo menos de acordo com algumas versões, né, do testemunho flaviano.
Pilatos tomou a decisão de que ele deveria ser executado, como afirma Tácito também em Joséfo, e sua execução foi especificamente por crucificação, segundo Joséfo. Ele foi executado durante o governo de Pôncio Pilatos, sob a Judéia, 26 a 36, como Joséfo implica e Tácito afirma, acrescentando que foi durante o reinado. Agora, o que ele fala aqui, ó? Alguns dos seguidores de Jesus não abandonaram a sua lealdade pessoal para com ele, mesmo depois de sua crucificação. Mas, submetido ao seu ensino, eles acreditavam que Jesus mais tarde lhe apareceu vivo, de acordo com profecias, provavelmente aquelas encontradas na Bíblia hebraica. Uma ligação bem atestada entre Jesus e cristãos é que Cristo, como termo usado para identificar Jesus, tornou-se a base do termo usado para identificar seus seguidores, os cristãos. O movimento cristão começou na Judéia, né, segundo Tácito. Começou na Judéia, segundo Tácito. Tudo isso aqui corroborando com a Bíblia, tá, pessoal? Joséfo também observa que isso, né, continuou durante aí, o primeiro século. E aí, olha o que ele fala aqui, só para me finalizar e passar para o Jonathan. Até onde sabemos, nenhuma pessoa antiga argumentou seriamente que Jesus não existia, referindo-se aos primeiros séculos. Mesmo um estudioso tão cauteloso e completo como Robert Van Vost observa livremente, nem pagãos e judeus que se opuseram ao cristianismo negaram a historicidade de Jesus ou mesmo questionou. Então, assim, eu gosto de apresentar sempre essas obras, esses estudos, porque mostra para a galera que existe, sim, diversas pessoas, inclusive que não são cristãs, que realmente se debruçam sobre isso, né, e vão trazer essas informações para a gente. E aí eu só quero ressaltar de novo, toda essa questão do questionamento de se Jesus é histórico ou não, ele é um questionamento moderno, como a gente acabou de ver aqui. Dentro da história, nenhum historiador, nenhum judeu, ninguém questionava a veracidade do Jesus ter existido, tá? Eles podiam não concordar que ele era o Messias, eles poderiam atribuir, como muitos judeus fizeram, aos feitos de Jesus a uma bruxaria, a um misticismo, mas nunca, jamais negaram a existência, ok? Pode